Lição número 3, segunda-feira, seja tu uma bênção. Quando falamos sobre a missão de salvação, Deus quer nos usar como instrumentos da sua mão neste mundo em que muitas pessoas estão necessitando de um Salvador. Encontrava-se numa enfermaria de um hospital um soldado que estava prestes a fazer uma operação no dia seguinte. Era uma operação delicada. Ele estava muito angustiado. No dia seguinte, preparado para a cirurgia, uma enfermeira cristã entrou no quarto. Colocou a mão sobre a mão dele e disse: tenha calma. Lembre-se da promessa que Deus fez para Isaías, dizendo que quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando entrares no fogo, eles não te queimarão. Por isso, você precisa saber que Deus está com você. A seguir, ela se virou e foi embora. Nunca ela poderia avaliar que aquelas palavras fariam tão bem aquele jovem. Ele foi para a operação, saiu dela, uma operação de muito risco, e depois esse moço entregou o coração ao Senhor Jesus Cristo. É muito útil quando nós nos tornamos canais de bênção para outras pessoas, como Deus fez com Abraão. E a pergunta do número 3 tem o seguinte enunciado: como o chamado do patriarca Abraão se tornou um convite para a missão de salvação originada por Deus. Gênesis 12, 1-3 diz assim: ora, o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para um lugar que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoar-te-ei grandemente, e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pergunta: como o chamado de Deus se tornou um chamado para a missão? Resposta: o chamado para sair da terra de onde ele estava e ir para outro lugar fez parte do plano divino de abençoar pessoas em outros lugares. Deus estava pensando em um povo especial, parâmetro de outros povos, para que pudessem ver Deus operando naquele povo. O povo de Israel, saído de Abraão, teria que ser uma bênção espetacular. A missão divina de salvação tinha uma visão mais ampla do que apenas formar um povo. Era uma missão de salvação. E Deus escolheu Abraão para ser o originador, a base desse povo, através do qual todo mundo seria abençoado através da salvação que viria por Cristo Jesus, que nasceria da descendência de Abraão. Por isso, cada um de nós hoje se tornará canal de bênção para outras pessoas. Pessoas que precisam de ter conhecimento do plano da salvação. Muitos conhecerão a salvação por nosso intermédio. Uma senhora que estava doente de forma terminal aceitou Jesus no coração. Depois de alguns dias, o médico entrou no quarto e disse para ela: olha, vou ser sincero com a senhora tem pouco tempo de vida. E ela perguntou: doutor, por favor, eu vou insistir, quanto tempo eu tenho de vida? Ele disse: olha, se a senhora ficar no hospital, tem 4 meses de vida. Se for para casa, tem apenas 2 meses. Ela disse: então, por favor, doutor, me mande para casa. Meus parentes não conhecem nada de Jesus e da vida eterna. Eu preciso falar para eles de Jesus e da vida eterna. Assim o médico mandou aquela paciente para casa. E ela começou a evangelizar as pessoas que entravam no quarto dela. O médico deu 2 meses para ela. Ela viveu 3 anos e meio. E levou para Jesus mais de 600 pessoas que a visitaram. Isso é se tornar uma bênção para outros no plano da salvação. Pergunta de número 3. O que os textos nos falam sobre a aliança divina para a salvação? Alguns textos foram mencionados nessa lição. Por exemplo, Gênesis 3, verso 15. E eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da serpente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 17, 19. E disse Deus: Sara, tua mulher, te dará um filho, Abraão, e chamarás o seu nome de Isaque, e eu serei com ele, e farei com ele uma aliança perpétua com toda a tua descendência. Números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Uma mensagem de glorificação para Israel.
Isaías 9, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Profecia messiânica através de Isaías, Daniel 9, 24 e 27. O profeta Daniel, falando sobre o Messias, ele dizia: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, para que possa ser ungido o Santíssimo. E depois de 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Mateus 1, verso 21, e dará-vos um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E a pergunta é, como esses versos nos falam sobre a aliança divina para a salvação? Resposta: Deus prometeu para Eva um descendente salvador. Abraão teria em sua descendência o Messias, e um cetro surgiria de Israel para governar o mundo. O profeta Isaías falou do nascimento de Jesus, e o profeta Daniel previu a morte de Cristo em favor dos judeus e também dos gentios. Mateus descreveu o nascimento de Jesus como o Salvador do mundo. O plano divino de salvar a raça caída deu origem à missão de salvação. Nasceu no coração de Deus, muito antes do ser humano pecar. Suas promessas não falharam e nos dão a segurança de que o que está para acontecer vai acontecer pelo poder de Deus em breve. Por isso, Deus nos convida para a missão de salvação, para que nós possamos ser uma bênção. Joseph Campbell era um historiador, arqueólogo, um homem que tinha Jesus no coração. Ele era assim especializado em mitologia, mas ele via que os seus amigos que não tinham Jesus no coração viviam uma vida ressequida, uma vida sedenta de algo especial. Eles não conheciam a fonte da água viva que era Jesus. Eram pessoas com vida seca. Por isso, Joseph Campbell resolveu ser uma bênção, evangelizar os seus amigos, e viu com alegria que aquelas vidas secas se tornaram vidas abençoadas. Ali estava o resultado de ser uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Deus nos abençoe. Possamos entender o objetivo da missão de salvação. Deus nos chama para que possamos ser uma bênção de salvação. Obrigado, Senhor, porque nos deste aqui a visão de que o Senhor nos deseja como seus cooperadores para sermos uma bênção de salvação àqueles que estão ao nosso redor. Põe, Senhor, esse desejo em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Feliz segunda-feira. Um beijo no coração. Deus abençoe a nós todos.